o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, e que se abram os céus, que se abram os céus. Eu gostaria que os irmãos abrissem Mateus capítulo 24, eu vou ler a partir do versículo 25, Mateus 45, Mateus 24, versículo 45, que diz assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, algumas versões falam, servo fiel e prudente, a quem seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que este servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Então começa a bater em seus conservos e a comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora em que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Que o Senhor Deus possa nos voltar e olhar para nós e dizer assim: muito bem, servo bom e fiel, você foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Amados, nós vamos falar um pouquinho sobre confiança. Como conquistar oportunidade, tá certo? Como conquistar oportunidade. A oportunidade, ela passa por nós. E eu vou falar aqui na vida espiritual, na vida material e também numa vida profissional, tá ok? Ou emocional. Essa oportunidade, ela passa, ela tem uma certa velocidade. A oportunidade não fica parado, esperando você se preparar para pegá-lo. Eu lá na empresa, eu falava assim: oportunidade é como um bichinho de pelúcia. Quando você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, você pega. É um bichinho de pelúcia, é um negócio gostoso, prazeroso de pegar. Mas quando você sai correndo atrás da oportunidade, aquilo lá vira um porco-espinho, é difícil de pegar. Então Deus prepara a oportunidade para nós todos os dias. E eu vou falar aqui como nós jogamos oportunidades. Dois temas: jogar oportunidade e conquistar oportunidade. Nada melhor do que esse momento que o país nosso atravessa, de nós conquistarmos oportunidade, não é verdade? E às vezes temos oportunidade na mão e também jogamos. Todos os pontos que nós vamos abordar, nós vamos buscar um personagem da Bíblia, alguém que jogou oportunidade fora, alguém que quis tomar o lugar do outro, alguém que aprontou para poder tomar o lugar que estava acima do dele. Tudo isso está na Bíblia. Eu espero que Deus me dê graça, me dê vitória nessa noite, para que a gente possa passar essa mensagem. E o mais doloroso de tudo é quando a oportunidade está na mão
e a gente perde essa oportunidade. Amém? O que eu quero dizer aqui? Como jogar fora a oportunidade? Quando nós não damos valor àquela oportunidade que está na nossa mão. Quando nós não damos a oportunidade ao emprego que nós temos. Em tempos de dificuldade, eu posso dizer, a crise está da porta para fora. Mas nós temos dificuldade, não é isso? Então, dê valor ao emprego, dê valor, mesmo que seja um emprego abaixo da sua capacidade, abaixo da sua competência, porque Deus, Ele vai te honrar ali na frente, amém? Quando você é fiel e quando você é prudente. Quando nós não damos, jogamos, né? Não damos valor à casa que temos, quando nós não damos valor à família que nós temos, e nós jogamos fora isso. Não desdenhe do teu patrão, não desdenhe do seu superior, não desdenhe do teu colega de trabalho, porque senão você pode acabar perdendo o emprego. E eu podendo trazer isso para a área espiritual, não desdenha do teu pastor, não coloca o teu pastor num patamar inferior ao teu, amém? Porque nós estamos aqui debaixo de uma autoridade divina. Deus deu autoridade divina ao pastor Antônio Carlos. Nós estamos debaixo dessa autoridade. Quando você desdenha ou você sai debaixo dessa autoridade, você está desobedecendo. E eu vou ver esse tema também lá na frente. Amém? Vamos ser obedientes. Vamos dar valor àquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Em Hebreus 12:16, Novo Testamento, mas também fala de Esaú, em Gênesis capítulo 25, a partir do capítulo 19, capítulo 25, versículo 19. O que foi que Esaú fez? Esaú vendeu o quê? A sua primogenitura. Ele estava com a primogenitura na mão, era dele. Por um prato de lentilha, ele trocou por Jacó. Tanto que quando você ora, a gente vê alguns irmãos orar, fala assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Jacó era o segundo filho. Ninguém fala Deus de Esaú. Esaú vendeu por um prato de lentilha. E olhe só, amados, a primogenitura tinha valor social, tinha valor espiritual, tinha autoridade sobre os demais membros da família. E no momento da partilha da herança, tinha um quinhão a mais, tinha um plus. Esaú jogou tudo isso fora, estava na mão dele. Tem gente jogando a família fora, tem gente jogando o emprego fora. Nós temos 14 milhões de desempregados. De tudo isso aqui, como jogar fora a oportunidade, aquela que Deus te colocou na mão, essa é uma das mais dolorosas. Então, valorize o seu pastor, valorize o seu emprego, valorize a sua família, valorize a tua casa, os teus filhos, amém? Em nome de Jesus. Eu vou para um outro tópico. Presta atenção. Como nós jogamos fora a oportunidade? Querendo lugar acima do seu, que não é o seu lugar, você acaba perdendo o seu lugar, que é um bom lugar, por cobiçar o lugar de outra pessoa, de alguém que está acima. Quem vem à mente de vocês nesse momento? Eu vou citar aqui. Antes eu quero passar um pouco do profissional. É melhor ser um diretor empregado do que um superintendente desempregado. É melhor ser um gerente empregado do que um diretor desempregado. É melhor ser um supervisor empregado do que um gerente desempregado. É melhor ser um coordenador de seção, departamento empregado, do que um supervisor desempregado. Eu diria, é melhor ser até um colaborador de um setor empregado do que um coordenador ou um outro desempregado. Amém? Eu passei por muitas crises nessa... Para quem entrou no mercado do trabalho há 40 anos, 42 anos atrás, eu entrei lá em 76, 77, muitas crises,
E nas crises, acreditem, era quando eu era promovido. Sobrava oportunidade, porque os maiores salários, os maiores cargos, dispensava e pegava de baixo e subia. Deus preparou muitas oportunidades para mim. Por isso que eu falei para vocês no início que oportunidade é o bichinho de pelúcia, tá ok? E oportunidade tem velocidade. Umas têm mais, outras têm menos. A oportunidade não fica parada esperando por você. Esperando você fazer uma faculdade, esperando você fazer um curso de inglês, esperando você se preparar. Não. Aí vem outro e toma. Oportunidade, quem faz é você, tá bom? Tem velocidade, então tem que pegar na hora certa. Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 12, nós não vamos ler. Nós vamos falar de uma personagem que quis tomar o lugar de quem? De Deus, Lúcifer. Quem era Lúcifer? Bom, Deus tem miríades e miríades de anjos. Todos eles colocados numa hierarquia. A hierarquia de principados, potestades, querubins, serafins e arcanjo. Arcanjo Miguel pertence a uma classe una. Ele está no topo da pirâmide, lugar de destaque. A mesma coisa estava Lúcifer, classe una, lugar de destaque. Ele servia no trono de Deus, ele tinha um lugar de destaque. Ele quis o lugar de Deus. Um lugar que estava acima do céu. O que aconteceu? Está rimando. Ele perdeu o seu lugar. Ele foi jogado para a terra. Ele foi lançado fora dos céus. Perfeito? Ele foi lançado para fora dos céus. Lúcifer, ele era o aferidor de beleza, poder, perfeição, poder, sabedoria e beleza. Ele eram os títulos, as características dele. Mas quando ele foi lançado para a terra, ele passou a ser aferidor de feiura e malignidade. Jogou fora o que ele tinha na mão. Se ele não fosse soberbo, nós vamos falar também de soberbo, se não fosse soberbo, ele estaria num lugar de destaque, servindo a Deus, lá no trono de Deus. Amém? Mais um tópico. Como jogar fora oportunidade? Traição e ganância. Quando você fala em traição e ganância, qual é o personagem bíblico que te vem à mente? Judas. No Salmo 41, versículo 9, ele fala assim, é um salmo profético sobre Judas. Até o meu amigo íntimo me feriu o calcanhar. Até o meu amigo íntimo. Quem era Judas? Ali no grupo que Jesus liderava dos apóstolos. Ele era o tesoureiro. Tesoureiro é quem é um homem de confiança. É um homem que tem intimidade. É um homem que tem credibilidade. São essas três características que a Bíblia relata de Judas. Intimidade, credibilidade e confiança. Tomava conta dos recursos. E o que foi que aconteceu com Judas? Jesus estava reunido com os discípulos e ele falou assim, para a gente entender. Aquele que tocar com a mão no prato, este irá me trair. A mesa naquela época era em forma de U, era um U. A pessoa que ia servir entrava pela frente e servia. Nenhum dos apóstolos que estavam à volta daquela mesa poderia tocar com a mão no prato. E na ponta esquerda eram os menos importantes. No curvado da mesa ou na parte curva da mesa, alguém que era importante, um pouco mais importante. E na parte da direita da mesa, as pessoas mais importantes. Então estava João, Jesus, Judas. E na ponta extrema, menos importante, estava Pedro. Porque quando Jesus lançou essa questão, quem irá colocar a mão comigo no prato, é o que vai me trair, Pedro olhou para João, fez sinal para João, é você, João, é você que vai trair?
E quando Jesus leva a mão no prato, quem é que o trai? Judas. Judas perdeu a salvação, Judas deixou de ser um discípulo do Senhor, Judas morreu enforcado, perdeu toda a credibilidade, jogou fora uma oportunidade de confiança que Deus havia dado a ele. Então, irmãos, não se deixe levar pelo dinheiro. Dinheiro é bom, mas se for teu servo. Dinheiro é bom, mas a partir do momento que ele passa a ser seu senhor, o dinheiro é a desgraça, diz a palavra de Deus. Amém? Outro tópico que eu separei aqui é soberba e orgulho. Podemos perder oportunidade quando nós tornamos-nos soberbos e tornamos-nos orgulhosos. Nós somos servos do Senhor, somos iguais a todos diante da presença do Senhor. Não tem título, nós somos servos do Senhor. Amém, queridos? E esse texto em 2 Crônicas, capítulo 26, nós vamos falar do rei Uzias. Olha o que aconteceu com esse rei. Tornou-se orgulhoso e soberbo, mas no início da sua vida ele assumiu o reinado com 16 anos. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele se tornou, ele fez o que o Senhor aprovava, aquilo que o coração de Deus queria, ele fazia. Buscou a presença de Deus e tinha Zacarias, o profeta, como seu orientador espiritual. Tornou-se poderoso, tornou-se forte, tornou-se rico, muito forte e poderoso. Estava no auge da sua carreira. O que aconteceu no auge do seu reinado aqui no caso? O que foi que aconteceu com o rei Uzias? A soberba e o orgulho apoderou-se dele. Ou seja, precedeu a derrota. Ele quis prestar sacrifício no templo do Senhor a Deus. Ele entrou no Santo do Santo, tanto que os próprios sacerdotes falaram, isso é uma obrigação nossa, é uma tarefa nossa, não faça isso. E ele desobedeceu, ele fez, ele entrou, ele prestou um sacrifício, e na mesma hora ele foi acometido de uma lepra na testa. Na mesma hora, Deus deixou ele leproso. O orgulho, a soberba, perdeu o seu reinado, perdeu todo o poder, toda a influência, perdeu tudo. Jogou fora aquela oportunidade que ele havia conquistado. Rei Uzias. Eu vou citar um exemplo aqui, vou para um outro tópico, vou dar uma passeada na Bíblia. E esse tópico, autoconfiança. Autoconfiança todo mundo tem que ter, meu irmão. Se você não tiver autoconfiança como pastor, não tiver autoconfiança lá na vida profissional, se você não tiver autoconfiança naquilo que você está falando na mensagem, é normal, tem que ter. Autoconfiança todo mundo tem que ter. Autoconfiança como pai, como mãe, como profissional, na carreira que você vai escolher, a empresa que você quer abrir, você tem que ter autoconfiança. Você tem que saber o que você está fazendo. Agora existe uma autoconfiança chamada absurda. É aquela que faz você andar no limite, na linha, no limite. Isso pode te levar você ao perigo ou ao desastre. Essa autoconfiança faz com que a oportunidade que está na tua mão você perca essa oportunidade. Eu vou falar de um homem conhecido. Esse homem está lá no livro de Juízes, capítulo 13, 14, 15, 16. Mais especificamente, vou fazer um resuminho do capítulo 16. E nós estamos falando de Sansão. Sansão, um homem cheio do Espírito Santo, poderoso, guerreiro, forte. Tinha uma força que nenhum homem tinha. Homem poderoso. Ele tinha tudo isso na mão. E ele tinha um voto. Voto de nazireu. Que não podia beber nenhuma bebida, nem fermentada. Não poderia tocar em coisas imundas. E não podia cortar o seu cabelo. Portanto, ele deveria ter um cabelo bem longo. Lá embaixo, nos pés. Ele era o terror dos filisteus, já havia matado muitos filisteus, mas ele pertencia ao povo de Israel. Deus tinha um propósito para com Sansão.
ele deveria ser juiz sobre a nação de Israel. Mas o que acontece com ele? Os filisteus montaram que uma emboscada para ele. Colocaram ele num quarto com uma pessoa, com uma jovem prostituta chamada Dalila. E às vezes a gente acha que tem esse excesso de autoconfiança, a gente pensa que não vai cair, é absurdo o excesso de confiança e a gente vai andar no limite do perigo e do desastre. Foi o que aconteceu com Sansão. Quero passar bem rápido aqui. Aquele homem poderoso começa a conversar. O papel principal de Dalila era tentar descobrir por que ele tinha tanta força. E ele chega e fala: Sansão, por que você tem tanta força assim? Ele fala: não, se você me amarrar com 7 tiras de couro úmido ou molhado, couro, provavelmente couro de camelo, imagina a grossura daquele couro, amarrou com 7 couros, molhado. E daí, quando ele estava totalmente amarrado, ela fala para Sansão: Sansão, os filisteus estão chegando, querendo te pegar. Diz que ele arrebenta aquelas 7 tiras que o prendia, que o amarrava, como se fosse um barbante colocado ao fogo. Oh, Sansão, você me enganou, me fez de boba. Eu quero saber de onde vem a tua força. Ele falou: se você me amarrar com cordas. Segunda tentativa, me amarra com cordas novas. Eu acho que na época de Sansão era corda de sisal, porque ainda não tinha a tecnologia do nylon. Eu acho que era corda de sisal, imagino eu. Amarrou ele com cordas novas. O que foi que aconteceu? Depois que ele estava preso, Dalila fala: olha, Sansão, os filisteus estão aí para te pegar. Diz que ele arrebenta aquelas cordas como se fosse linha de costurar, linha de coser. Dalila vai: pô, Sansão, você me deixou nessa, você me fez mais uma vez de bobo. Somebody love. Aí pela terceira vez, então faz 7 tranças, 7 correias de couro, 7 tranças agora. 7 tranças, faz aí. Ele tinha um cabelo comprido e diz que Dalila fez todas as tranças. Amarra na tiradeira do tear, ou seja, num pau firme que segura todo o tear. Amarrou. Ô, Sansão, os filisteus estão chegando. E diz que ele arranca tudo aquilo, levanta o tear, levanta a tiradeira, arrebenta, bota todo mundo para correr. Falou: mas Sansão, você me enganou novamente. Eu queria saber, Sansão, de onde vem a sua força? Daí ele fala assim: eu tenho o voto de Nazireu. Andou no limite do perigo e do desastre. Autoconfiança absurda. Até então, Sansão estava acordado. Aí colocam Sansão para dormir no colo de Dalila, uma canção de ninar, e ele dormiu profundamente. Cortaram as tranças, rasparam a cabeça. Eu imagino que tinha o corte do pastor Guimarães, que ele não está aqui hoje. Deixaram ele daquele jeito. Aí quando ele acorda, o que aconteceu? Ele tinha um voto. Aí quando ele acorda, a presença do Espírito Santo já não estava mais com ele. Deus havia o deixado. Ele era um homem comum, com uma força comum. Perfuraram os seus 2 olhos, levaram-o preso, passou a ser escravo dos filisteus, passou a puxar um moinho que era feito por tração animal, ele passou a empurrar aquele moinho para fazer o trigo. Foi isso que ele recebeu depois dessa autoconfiança absurda. A oportunidade estava na mão. Deus falou: Sansão, você será o rei sobre Israel. Melhor, juiz sobre Israel. Jogou fora a oportunidade. Tá? E por fim, ele acaba morrendo juntamente com os filisteus lá no templo. O cabelo cresceu um pouco, adquiriu um pouco mais de força. Ele derrubou as colunas, morreu juntamente com os inimigos dele, com os filisteus. Amém, amados? Então, cuidado com a alta confiança absurda. Agora eu quero falar
o que todos querem ouvir. Como conquistar oportunidade. Você que é solteiro, solteira, você quer conquistar uma oportunidade. Então vamos lá. Eu quero falar que para conquistar a oportunidade você precisa de coragem, ousadia e discernimento. Coragem, ousadia e discernimento. Qual o personagem que te vem à cabeça? Está lá em 1 Samuel, capítulo 17. Está falando de Davi. Davi era um garotão nessa época. Davi ainda era pastor de ovelhas. Davi não estava na guerra. Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai Jessé, que já era velhinho. E ele deixa nesse dia as ovelhas com outro pastor e vai até o campo de batalha, lá no vale de Elá. Para quem sai de Tel Aviv para Israel, você tem um trecho ali de 70 quilômetros, 80 mais ou menos, e você passa por esse vale de Elá. Aonde Davi lutou com Golias. E Davi, ele foi levar mantimento e queijo para o comandante. Porque Jessé havia falado assim, ó, você leva esse mantimento, esses queijos, mas eu quero saber como é que estão os meus filhos. Eles estão vivos lá na guerra, porque já fazia 40 dias que eles estavam ali pelejando. Há 40 dias. Eu quero notícias dos meus filhos, vai lá. E ele foi. Só que quando ele chegou lá, a palavra de Deus fala que não foi Deus que pediu para Golias lutar. Não está escrito isso na Bíblia. Que pediu a Golias, você vai lá e luta. Não. Ele não pertencia ao exército de Israel. Ele era um pastor. Era um garotão ruivo, talvez bonito, simpático. Mas não era do exército de Israel. Mas ele viu, todo o exército, melhor, de Israel, viu o que estava vendo a mesma oportunidade que que Davi estava vendo. Davi estava vendo. Mas só que o exército de Israel não tinha coragem, não tinha ousadia e não tinha discernimento. E aquele incircunciso filisteu, Golias, que tinha 2,90 m, realmente ele era um gigante, 2,90 m, nós não conheço nenhum aqui que tenha 2,90 m, ou seja, mesmo na mídia. Era um cara forte, era um soldado destemido, guerreiro. Só que tinha uma coisa, que nesse texto, o exército dos filisteus confiava em um homem chamado Golias. Mas o exército do povo de Israel confiava no Deus dos exércitos, Deus Todo-Poderoso. Davi não se conformou com aquela situação. Pega 5 pedras lisas, diz a palavra, pedras meia achatada, arredondada, e Golias, Davi era especialista em atirar pedras, e ele desafiou o gigante. Ele pega a atiradeira, ou ele pega a funda, em algumas versões, que nada mais é de uma malha de couro, com 2 extremidades, com 2 cordas. Ele girou, chamou Golias para o desafio, e ele viu uma oportunidade que tinha uma abertura, porque Golias estava de calçados, caneleiras, todo protegido, paramentado, capacete, mas o capacete tinha uma abertura. A palavra fala que aquela pedra foi direitinho e cravou na testa de Golias. Davi não parou. Ele correu, subiu em cima do peito, pegou a espada do próprio Golias, decepou a cabeça, e quando ele levantou a cabeça de Golias para o exército de Golias ver que eles haviam perdido a guerra, saíram correndo. Aí ele mostra para o rei Saul e mostra a cabeça daquele Golias, e o exército de Israel sai e exterminou praticamente com os filisteus. O que nós estamos falando aqui? Como conquistar oportunidade, como ter coragem, ousadia e discernimento. Qual foi a recompensa que Davi recebeu? Ele não era guerreiro, mas ele recebeu. O rei Saul falou assim, ó,
eu vou te dar grandes riquezas. Eu vou te dar a minha filha em casamento. A sua família em Israel não precisa mais pagar imposto. Eu vou isentar a sua família, seu pai Jessé, dos impostos. Que bom, né? Deixou de pagar IPTU, hoje você paga ITBI e tantas outras coisas, mas isentou a recompensa, porque ele foi corajoso, porque ele tinha ousadia, porque ele tinha intrepidez. Amém? Mais um tópico: como conquistar oportunidade. Como conquistar oportunidade. Sabe o que precisamos ter? Determinação. Guarda essa palavra para você, determinação. Se você não tiver uma determinação, você não conquista. Exemplo, não tem como citar uma passagem bíblica a não ser o livro de Daniel inteirinho. Eu estou falando de Daniel. Ele não se contaminou com a comida do rei. Ele falou: não quero as iguarias do rei. Eu quero comer o meu prato de comida, que era mais folhas, folhagem, verduras. Ele não se ajoelhou diante da imagem de Nabucodonosor. Daniel era aquele homem que orava 3 vezes ao dia. Ele era uma pessoa determinada. Custe o que custar, pode custar a minha vida, mas eu não vou abrir mão daquilo que eu estou buscando. Ele era uma pessoa determinada. Diz a palavra de Deus que ele foi primeiro-ministro de 3 reis pagãos. Nabucodonosor, depois veio Dario e depois veio Ciro. Você sabe que é ser primeiro-ministro de 3 reinados? Cada reinado durava 15 anos, 20 anos, 18 anos, 20. Então ele ficou 50 anos nesses 3 reinados como primeiro-ministro. Conquistou uma oportunidade e não jogou fora. Não mexeu nas suas raízes. Não se contaminou. Daniel foi um dos principais profetas da Bíblia. E se nós vermos a visão que ele teve, Deus também capacitou com sonhos. Ele revelou os sonhos de Nabucodonosor. Ele tem no capítulo 2 a visão dos impérios que iriam dominar a terra por muitos anos. Primeiro era o reinado da Pérsia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Hoje nós estamos vivendo, eu diria, a última semana da visão que Daniel teve, que está no capítulo 2, que é lá os pés de barro daquela grande estátua que ele viu. Nós estamos nos últimos dias da profecia de Daniel. Amém, amados? Daniel conquistou a oportunidade que lhe foi dada. Eu fiz uma leitura no início, que foi Mateus, capítulo 24 e 25, que é o texto inicial, que ele fala de um servo fiel, um servo prudente. O servo fiel e prudente vai ter oportunidade, Deus vai abrir portas, amém? Você vai tomar posse da tua bênção. Prudente significa aquele que não comete erro, não traz dano e não traz prejuízo. Fiel, cumpre o que lhe foi dado, a que se obriga. Ou seja, aquele que é fiel cumpre. Cumpra a palavra do Senhor, meu irmão. Seja fiel a Deus em todos os momentos da sua vida. Amém? Submissão. Como se conquista a oportunidade? Submissão. Nada melhor do que citar o exemplo de Josué. Não precisa falar mais nada que Moisés foi o maior líder do povo de Israel. Mas Josué era seu substituto. Ele era submisso a Moisés. E no capítulo 17 de Êxodo, ele era submisso a Moisés. Mas já no capítulo 22, ele tinha uma marca. Sabe qual era essa marca? O servidor de Moisés. Moisés era um homem que tinha muita intimidade com Deus. Ele subia ao monte, ele recebeu os 10 mandamentos. Ele via a glória de Deus, o seu rosto resplandecia. Esse era Moisés. Numa das subidas ao monte, quem é que foi com Moisés? Josué. O que foi que Josué viu? Ele viu a glória de Deus.
Josué viu o que ninguém viu, a glória do Senhor. E nós estamos falando até na campanha de quartas-feiras, aí a glória do Senhor. Amém, amados? Ele viu a glória do Senhor. Depois, ou seja, Moisés foi o maior líder do povo de Israel, seguido de Josué, que foi o segundo. Submissão, presta atenção, submissão dá acesso à oportunidade. Se você for submisso, isso vai te dar acesso. Amém, queridos? E você vai extrair daí muita oportunidade. Davi era um rei poderoso, absoluto, humano e justo. E era segundo o coração de Deus. Perfeito? Ninguém tira essas qualidades do rei Davi. Aí, o que acontece? Davi fez uma pergunta: há alguém da casa de Saul a quem eu possa demonstrar a minha lealdade por causa da amizade que eu tinha com Jonatas? Porque ele era amigo de Jonatas, amicíssimo. Aí Davi assume o reinado e obviamente que Saul e seu filho Jonatas saíram, tornou-se um pouco distante. Aí quando o rei Davi fez essa colocação, todo mundo ficou empavoroso. Quando o pastor Antônio Carlos pedir alguma informação, saia correndo, vai atrás, vai buscar informação. Porque precisa ter informação. Informação e conhecimento que poucos têm ou que ninguém tem. E Davi fez essa pergunta. Tem um cara que trabalhou com Saul. Esse cara chama Ziba. Ele conhece tudo sobre os familiares do rei Saul, o patrimônio, as terras, os bens que ele tem. Conhece tudo. Davi fala, vai chamar então Ziba. Ziba se apresenta a Davi e Davi faz a seguinte pergunta agora: resta alguém da família de Saul ao quem eu possa mostrar a minha lealdade a Deus? Ziba pensou, eu tenho que ler aqui porque é uma série de perguntas aqui. Ziba falou assim: sim, ainda há um filho de Jonatas, aleijado das duas pernas, está na casa de Maquir, filho de Amiel, está em Lodebar, e o seu nome é Mefibosete. Ziba tinha uma informação que ninguém tinha, ou que poucos tinham, e ele aproveitou essa oportunidade. Sabe o que o rei Davi falou? Vai buscar Mefibosete para mim, traz ele aqui, porque ele é filho de Jonas, do meu amigo. Quando ele chegou, Ziba chegou, o rei Davi falou assim: Ziba, você vai administrar todos os bens, terras, patrimônio que era do rei Saul. Cuida de tudo. Você, Mefibosete, por ser filho de Jonatas, você vai comer e beber na mesa comigo. Esqueça. E Mefibosete também tinha um filho que chamava Mica. Então, irmão, o que nós aprendemos disso daí? O rei Davi colocou ele para administrar os bens do rei Saul. Um pouquinho mais na frente ele falou assim: Ziba, 50% do patrimônio do rei Saul é teu a partir de hoje. Ele deu a riqueza do rei Saul para Ziba, por conta daquela informação. E você, Mefibosete, vai continuar comigo na minha mesa, comendo e bebendo até os últimos dias da sua vida. Creia no impossível de Deus. Amém? Deus não está em crise. Eu digo para você que o céu não está em crise, porque toda sorte de bênção o Senhor Deus já nos preparou e está lá nas regiões celestes. Portanto, o céu não está em crise. A igreja do Senhor, a noiva do Senhor, não está em crise. Nós passamos pela crise, mas nós vencemos. Amém? A fé
Como aqui eu citei Abraão, Noé, os heróis da fé. A fé faz ver o invisível, crer no incrível e receber aquilo que é impossível para nós. Amém? E encerro com um versículo que está em Efésios capítulo 3, versículo 20, dizendo assim: aquele que é capaz de fazer tudo, mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Tudo, mais abundantemente, além. O que quer dizer isso? Tudo é completo. Mais do que completo. Abundantemente é com sobra, com fartura, com abundância. Além da dimensão inimaginável. Quando ele fala além, é além daquilo que é imaginável para nós. Amém? Então faça a tua parte em nome de Jesus. Não jogue fora as oportunidades que Deus está colocando nas tuas mãos. Veja o que é da sua competência e faça. Estude, se prepare. Como é que você quer estudar, fazer uma faculdade, uma medicina e não estudou? Como é que você quer entrar para um concurso público e não se preparou para esse concurso? Então faça a sua parte. Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono da escuridade e dos tesouros escondidos. Amém? Deus não tem nada a ver com essa crise. E eu encerro dizendo: receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus.